O terceiro decanato de Capricórnio, a verdade que todos ignoram. Se você nasceu entre 11 e 19 de janeiro, você precisa ouvir isso, porque a verdade que vou contar foi deliberadamente escondida. E quando você descobrir, você vai entender por quê. Existe um terceiro decanato de Capricórnio, um decanato que não é só diferente dos outros dois, um decanato que é praticamente de outra espécie. Enquanto o primeiro decanato é frieza e estrutura pura, enquanto o segundo decanato é estrutura com coração, o terceiro decanato é estrutura com genialidade. É construtor, é estrategista, é visionário ao mesmo tempo. E a maioria dos astrólogos não fala sobre isso. Porque quando você entende o terceiro decanato, você entende que ele é praticamente imbatível. Eu não vou aqui te enganar com motivação falsa. Eu vou contar a verdade pura. Este decanato é diferente. E quando você terminar esses 3 episódios, você vai entender exatamente por quê. Então fica comigo esses próximos 10 minutos, porque isso é pesado. Antes de começar, se você nasceu entre 11 e 19 de janeiro, você é o terceiro decanato. Deixa nos comentários confirmando. Quero saber quantos de vocês estão aqui. Quantos estão acordando para quem realmente são? E deixa também. Você já sabia que existia um terceiro decanato? Ou isso é a primeira vez que ouve falar? Porque 90% dos capricornianos não sabem. E quando descobrem, muita coisa faz sentido. Ok, vamos para começar. O terceiro decanato existe, e ninguém fala disso. Aqui está o que a maioria dos astrólogos não te fala. Capricórnio tem 3 decanatos, não 2. São 3 personalidades puras. 22 de dezembro a 1º de janeiro, primeiro decanato. 2 de janeiro a 10 de janeiro, segundo decanato. 11 de janeiro a 19 de janeiro, terceiro decanato. Mas por que ninguém fala do terceiro? Porque o terceiro é incômodo. O terceiro não segue o padrão. O terceiro não é fácil de categorizar. O primeiro decanato é fácil de entender. É puro Saturno, estrutura pura. Pronto. O segundo decanato é fácil de entender. É Saturno mais Vênus, estrutura com coração. Pronto. Mas o terceiro decanato? O terceiro é governado por Mercúrio. E Mercúrio é o planeta da inteligência, da comunicação, da estratégia, da velocidade mental. Então você tem Capricórnio, que é construtor lento, metódico, implacável, combinado com Mercúrio, que é velocidade, inteligência, estratégia rápida. É uma combinação que não deveria funcionar, mas funciona. E quando funciona, é praticamente devastador. Um terceiro decanato é alguém que consegue pensar em velocidade de Mercúrio sobre problemas de Capricórnio. Ele consegue estrategizar rápido. Ele consegue ver padrões que ninguém vê. Ele consegue antecipar movimento. E porque Capricórnio não deixa ele parar, ele constrói em velocidade de Mercúrio também. Enquanto o primeiro decanato leva 5 anos para construir algo, terceiro decanato constrói em 2. Por isso a maioria ignora, porque terceiro decanato é competição demais. Terceiro decanato é o que você olha e pensa, que criatura é essa? As qualidades reais do terceiro decanato. Deixa eu ser específico, porque não é generalização. São qualidades reais, mensuráveis, que você consegue ver. Primeira qualidade, inteligência estratégica. Um terceiro decanato não é só inteligente, ele é estrategicamente inteligente. Ele consegue olhar para uma situação e imediatamente ver 10 passos à frente. Enquanto os outros estão pensando, como eu faço isso? O terceiro já está pensando, e depois disso vem isso, e depois disso vem aquilo, e isso me coloca aqui. É tipo jogar xadrez em velocidade aumentada. Enquanto o primeiro decanato consegue ganhar por paciência, o terceiro consegue ganhar por visão. Segunda qualidade, adaptabilidade mais estrutura. O primeiro decanato é rígido, funciona assim ou não funciona. O segundo decanato é flexível, se precisar mudar, muda. O terceiro decanato é adaptável mantendo estrutura. Ele consegue pivotar sem perder um rumo. Ele consegue mudar tática sem mudar estratégia.
Isso é ouro, porque em 2026, em um mercado que muda rápido, você precisa disso. Terceira qualidade: comunicação persuasiva. Mercúrio governa a comunicação, então o terceiro decanato consegue falar. E fala de forma que convence. Ele não é carismático como o segundo decanato. Ele não intimida como o primeiro decanato. Ele é persuasivo. Ele consegue te fazer acreditar em qualquer coisa porque ele realmente acredita. E quando ele fala, você escuta, porque ele tem autoridade, porque ele sabe o que está falando. Quarta qualidade: velocidade de execução. Enquanto o primeiro decanato leva tempo, enquanto o segundo decanato equilibra, terceiro decanato executa. Um terceiro decanato consegue ter uma ideia, documentar, executar e validar em tempo que primeiro decanato ainda está planejando. Isso não é reckless, isso é velocidade calculada, é risco calculado, é Mercúrio em seu melhor. Quinta qualidade: dominação em múltiplas áreas. O primeiro decanato é especialista, ele domina uma coisa completamente. O segundo decanato é generalista, com foco. Ele consegue fazer várias coisas bem. O terceiro decanato é versátil dominador. Ele consegue dominar várias coisas porque consegue entender padrões. Padrão de negócio, padrão de relacionamento, padrão de psicologia, tudo é padrão. E terceiro decanato consegue ver padrão. Sexta qualidade: inteligência prática. O terceiro decanato não vive em teoria, vive em aplicação. Ele consegue pegar conhecimento abstrato e imediatamente implementar. Ele lê um livro e imediatamente está testando. Ele não espera permissão, ele não questiona, ele faz. Sétima qualidade: magnetismo invisível. O primeiro decanato intimida, o segundo decanato atrai. O terceiro decanato tem algo diferente, tem um magnetismo que não é óbvio. As pessoas o querem perto porque ele consegue resolver problemas, porque ele consegue ver soluções, porque estar com ele é estar com alguém que sabe o que está fazendo. Por que o terceiro decanato é pouco falado? Agora vem a verdade que gera debate. Por que o terceiro decanato é ignorado por quase todos os astrólogos? Resposta simples: porque é incômodo. Um terceiro decanato que desperta é praticamente impossível de parar. Ele consegue construir estrutura com velocidade de Mercúrio. Ele consegue ver padrões que ninguém vê. Ele consegue estrategizar enquanto avança. Quando você coloca Capricórnio, o signo mais poderoso em estrutura, com Mercúrio, o planeta mais poderoso em inteligência, você não consegue uma combinação boa. Você consegue uma combinação devastadora. E se você diz isso em voz alta, você está admitindo que alguns signos são melhores que outros. E a astrologia moderna é politicamente correta demais para isso. Então, silenciam, não mencionam, fingem que Capricórnio tem 2 decanatos só, e o terceiro decanato fica invisível. Mas você, agora, você sabe. Você acordou para isso. E se você é terceiro decanato, você não pode mais fingir ignorância, porque você sabe que é diferente. Você sabe que consegue coisas que seus amigos não conseguem. Você sabe que enxerga padrões. Você sabe que sua velocidade é anormal. Agora, você sabe por quê. As 7 características que definem esse terceiro decanato. Se você está em dúvida se escuta isso. 1. Você consegue ver 5 passos à frente em qualquer situação. 2. Você tem pressa interna, mesmo parecendo calmo externamente. 3. Você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, sem perder qualidade. 4. Você não precisa que expliquem 2 vezes, você entende rápido. 5. Você consegue falar de qualquer assunto com autoridade, mesmo sendo novidade. 6. Você não segue regras se não faz sentido. Você cria as suas próprias. 7. Você consegue construir impérios enquanto outros estão esperando o momento certo. Se você se identificou com mais de 5, você é terceiro decanato. E isso explica muita coisa. Mas tem uma coisa que eu ainda não revelei.
Tem um segredo sobre como o terceiro decanato consegue ser assim. Como ele consegue pensar tão rápido. Como ele consegue estrategizar tão bem. Tem a ver com como o seu cérebro funciona, com como Mercúrio rearranja sua neurologia, com como você consegue fazer conexões que outros não conseguem fazer. E quando você entender isso, quando você entender a mecânica de como você funciona, você consegue amplificar tudo isso 10 vezes. No próximo episódio, a inteligência do terceiro, como seu cérebro funciona diferente, vou revelar exatamente isso. Vou entrar em profundidade na neurologia astrológica de Mercúrio. Vou mostrar por que seu processamento é diferente e vou ensinar como você otimiza isso para 2026. Porque entender o mecanismo não é só curiosidade, é vantagem competitiva. Inscreve no podcast, ativa a notificação, porque o próximo episódio vai mudar como você se vê. Esse foi o primeiro episódio da série especial sobre o terceiro decanato de Capricórnio em O Código Capricorniano. Você é terceiro decanato? Deixa nos comentários. Deixa também qual foi a qualidade que mais se identificou. Nos vemos no próximo episódio, onde eu vou revelar os segredos da sua inteligência estratégica. Até lá!